Qual é uma das chaves para que a nossa família seja bem-sucedida, uma família de sucesso? Uma das chaves: faça da sua casa o melhor lugar do mundo para estar. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo para você estar. Veja o que diz aqui, em Lucas capítulo 15, verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o avistou e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o abraçou e o beijou. Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Quem não se lembra daquele moço cujo pai era um fazendeiro e ele tinha um irmão mais velho? E ele um dia chega para o pai e diz: cansei de viver aqui debaixo da sua autoridade nesta casa. Eu cansei, eu quero a parte que me cabe da fazenda, porque eu vou viver do meu jeito. E aí o pai repartiu os haveres, ou seja, o pai deu a parte que lhe cabia da herança. Esse rapaz pega o que agora lhe pertence e vai embora. E ele viveu dissolutamente, irresponsavelmente, gastou com meretrizes, baladas e bagunças. O certo é que quando acabou os seus recursos, veio naquele lugar, veio sobre aquela sociedade uma crise. Agora ele está sem recurso e ele tem que buscar uma oportunidade de trabalho naquele lugar. E ele sai em busca. E ele encontra. E sabe o que ele encontrou? Ele encontrou um trabalho que era cuidar de porcos, o que para um judeu era inadmissível. Então agora ele tem que cuidar de porcos. E um dia, cuidando dos porcos, fazendo aquilo que era um absurdo para alguém que outrora tinha a vida de um filho de fazendeiro muito confortável. Agora ele está cuidando de porcos. De repente ele cai em si. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele sente saudade de casa, ele sente desejo de voltar para casa. E a pergunta é: por que aquele menino teve saudade da sua casa? Porque ele desejou voltar para casa. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. De acordo com o ambiente da sua casa, aqueles que ali moram sentem saudade ou não, vontade ou não de voltar para casa. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês que estão me assistindo agora. Como você descreveria o ambiente da sua casa? Como você descreveria o ambiente da sua casa? Sua casa é um lugar de bênção ou de maldição? Sua casa é um lugar de alegria ou de tristeza? Sua casa é um lugar de prazer ou de desprazer? Sua casa é um lugar de paz ou um lugar de guerra? Sua casa é uma prisão ou é uma central terapêutica do amor? Sua casa é um ringue com batalhas, lutas intermináveis? Ou a sua casa é um lugar de diálogo inteligente, de conversa inteligente? Como você descreveria o ambiente da sua casa hoje? É um ambiente de vida, ou é um ambiente de morte? Por que o filho pródigo sentiu saudade da sua casa? Em primeiro lugar, ele sentiu vontade, desejo, saudade da sua casa, porque ele tinha um pai extraordinário. Ele tinha um pai surpreendente. Ele tinha um pai maravilhoso. Ele tinha um pai
sensível. Ele tinha um pai que sabia ouvir os filhos em crise. Ele tinha um pai partilhador. Ele tinha um pai generoso. Ele tinha um pai gracioso. Ele tinha um pai perdoador. Ele tinha um pai incrível. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está prestando muita atenção nessa reflexão. Você é uma pessoa que inspira e provoca saudade nos outros? Ah, como eu gostaria de fazer essa pergunta para todos os pais. Você é um pai inspirador e que provoca saudade nos filhos? Você, mãe, é uma mãe inspiradora e que provoca saudade nos filhos? Eu me lembro que eu estava ministrando em uma cidade e de repente um casal chegou apavorados, desesperados. Nossa filha foi embora. Nossa filha foi embora há 2 dias atrás, a nossa filha foi embora e não disse para onde foi, e nós estamos preocupados porque nós não sabemos aonde ela está. A filha já tinha talvez 18, 19 anos, nossa filha foi embora. Depois o pai me chamou num canto e mostrou para mim uma carta que a filha deixou escrita antes de ir embora para casa. Antes de ir embora de casa. Preste atenção. Quando eu li a carta, eu disse, meu Deus, a filha escreveu mais ou menos assim: mãe, eu estou indo embora porque eu cheguei no meu limite. Você é uma mulher insensível, rancorosa, ingrata, mal-humorada, péssima esposa. Você torna o ambiente cada vez pior pela sua forma de ser. Eu confesso que não suporto mais conviver com você. E sabe, mãe, eu não sei até quando o pai vai te suportar. Meu Deus, quando eu li isso, eu disse, esse tipo de comportamento desta mãe, em vez de provocar saudade, de inspirar a filha, fez com que a filha abandonasse a casa. E o marido falava comigo, muito preocupado, e dizendo, e ela disse a verdade. De certa forma, ela estava falando a verdade, a filha. Mulher, mãe, você é uma inspiração por causa da sua forma de ser e provoca saudade nos seus filhos. O que é que tinha na casa do filho pródigo que não pode faltar na minha e na sua casa para que os nossos filhos sintam saudade, desejo de voltar para casa? É bom para os teus filhos voltar para casa? É bom para o teu marido voltar para casa? É bom para a tua esposa voltar para casa? O que tinha na casa do filho pródigo que não pode faltar na minha e na sua casa? Naquela casa tinha amor incondicional. Naquela casa tinha amor incondicional. Apesar daquele filho estar tomando uma decisão errada, ele continuava sendo objeto, alvo do amor do pai. Apesar do filho mais velho também não estar bem, isso está no final da parábola, ele não estava bem. Aquele rapaz tinha um mau humor crônico, ele era filho, vivendo como escravo em casa, e não entendeu nada do que o pai fez com o filho mais novo que voltou, e o pai o perdoou, e ele quis estragar toda a festa do pai, falando de forma mal-humorada, estúpida, áspera, e o pai ouve, compreende, tenta convencê-lo, tenta mostrar para ele o que realmente estava acontecendo e que ele não era um servo, ele era um filho. Esse pai é sensível para ouvir os filhos em crise, porque o seu amor
é incondicional. Ele ama o filho apesar do filho, ele ama o outro filho apesar do filho, ele simplesmente ama. Assim é Deus para conosco e assim devo ser para com os meus filhos. Amor incondicional. Preste atenção. Deus nos ama apesar de nós. Deus te ama apesar de você. O que tinha nesta casa? Amor incondicional. E quando a gente ama de forma incondicional, a nossa casa se torna o melhor lugar do mundo para estar. E aí os nossos filhos sentem saudade e desejam voltar para casa. O marido, a esposa não vê a hora de voltar para casa, porque nesta casa reina o amor. Nesta casa o amor é incondicional. Gente, amar é doar sem esperar nada em troca. Amar, muitas vezes, é deixar o nosso mundo para se preocupar com o mundo do outro. Amar é se colocar no lugar do outro para ver a partir da sua perspectiva. Amar é ouvir com sensibilidade o coração do outro. Amar é não tratar o outro como o outro merece, mas como o outro precisa ser tratado. Nesta casa havia amor, e amor incondicional, e por causa disso, aquele filho diz: que saudade da minha casa, que saudade do meu pai, que faz toda a diferença na minha casa. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. A sua casa, a minha casa, a nossa casa precisa ser lugar onde o amor incondicional transborde no coração de todos. Segundo lugar, naquela casa havia perdão incondicional. Naquela casa havia perdão incondicional. É interessante que quando o filho mais novo volta e que o pai vai ao seu encontro, o beija e o abraça. E quando o filho diz: pai, pequei contra o céu perante ti, ele não consegue terminar. Ele não consegue terminar o seu pedido, porque o fato de ele estar voltando de forma humilde e arrependida já revelava o seu desejo de pedir perdão e de ser perdoado. O pai vai ao seu encontro, o beija, o abraça, o traz para dentro e não impõe nenhuma condição. Eu te perdoo, mas eu te perdoo, porém, você está voltando, mas não vai ficar dentro de casa, vai ficar no quartinho dos... Não. E o pai também não cobra. Cadê o calçado? Cadê o ouro? Cadê as joias? Cadê, se fosse hoje, o carro? Cadê o dinheiro? Não. O pai simplesmente perdoa de forma incondicional. Ele não cobra, não exige, não diz: eu te perdoo, mas, eu te perdoo, porém, eu te perdoo, mas eu vou impor. Não, o perdão desse pai foi incondicional. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando na casa, na família, no lar, há perdão incondicional, preste atenção, quando na casa, na família, há perdão incondicional, o ambiente se torna tão agradável, tão harmonioso, tão celestial, que todos sentem saudade da casa, dá vontade de voltar para casa. A sua casa tem que ser mais agradável, melhor para a sua família do que a casa do vizinho, a casa da avó, a casa da tia, a própria igreja. Nenhum outro lugar deve ser tão bom, tão agradável, tão interessante como a nossa casa. A casa do filho pródigo era lugar de amor incondicional, era um lugar que tinha perdão incondicional. Na casa do filho pródigo havia abraço e beijo. Eu vou ler de novo esse texto.
Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o abraçou e o beijou. Nessa casa havia abraço. Nessa casa havia beijo. Por incrível que pareça, em alguns lares não há toques afetuosos entre pais e filhos, entre irmãos. Por incrível que pareça, em alguns lares não há expressão de amor, de afeto, de carinho. Eu já ouvi gente dizer: eu não me lembro o dia que meu pai me deu um abraço e me disse te amo. Eu já ouvi filha dizer: eu não me lembro que minha mãe ou meu pai tenha me abraçado de forma afetuosa e declarado amor. Eu não me lembro, preste atenção, infelizmente, em alguns lares não é comum expressão de afetuosidade, expressão de amor através do toque, do abraço, do aconchego. Nesta casa havia expressão de amor, expressão de carinho, expressão de afeto. Como é na sua casa? Na sua casa, o ambiente é construído com expressões de afetividade, de amor. Nesta casa, havia amor incondicional, perdão incondicional e expressão de afetividade através do abraço, do beijo, do toque. Por último, nesta casa havia festa. Preste atenção, nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos para celebrar pequenas ou grandes vitórias. A nossa casa precisa ser um lugar de festa. A nossa casa precisa ser um lugar de celebração. A nossa casa precisa ser lugar de alegria. A nossa casa precisa ser lugar aonde nós expressamos a nossa alegria por uma vitória através de uma festa, de uma celebração. Esta casa era lugar de festa, se não preste atenção. Quando o pai recebe o filho mais novo, que havia se perdido, inclusive ele mesmo disse, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Há um motivo aqui para celebrar, há um motivo aqui para uma festa. Sua casa é lugar de festa. Na sua casa há celebração das pequenas, das médias e das grandes vitórias. A sua casa é um lugar onde celebra o aniversário, celebra a conquista, celebra o progresso, o avanço. Na sua casa não se perde uma oportunidade de celebrar, de festejar, quando há motivo para isso. É interessante que muitas pessoas reclamam, choram, não é? Muitas pessoas sofrem com perdas, com derrotas, com decepções, mas quando tem um motivo para celebrar, não celebram. Para festejar, não festejam. Para se alegrar, não se alegram. Na sua casa, há amor incondicional. Na sua casa, há perdão incondicional. Na sua casa, há expressão de afetividade, de abraço, de beijo. Na sua casa, há festa. E eu fecho esta reflexão com uma pergunta. Você, à semelhança do pai do filho pródigo, faz muita falta? Vou repetir. Você, à semelhança do pai do filho pródigo, faz muita falta? Quando seu filho está longe, sente sua falta? Quando a sua filha está longe, sente sua falta? Quando a sua esposa está longe, sente sua falta? Quando o seu marido está longe, irmã, sente a sua falta?
Você é uma pessoa que faz falta pelo tipo de pessoa que você é. Por causa do seu comportamento e das suas atitudes, você faz falta. Por sua causa, todos da sua família sentem muito a sua falta. Eu me lembro que a minha esposa fez uma viagem com a minha filha, com o meu genro, com o meu neto. Eles foram para os Estados Unidos. E foi um período que eu não pude viajar com eles, de uns 15 dias. E aí tanto a minha esposa quanto os meus filhos depois ficaram falando para mim: pô, pai, o senhor fez muita falta. O senhor fez muita falta. Frequentemente nós falávamos, se o pai estivesse aqui, a minha esposa, se o Josué estivesse aqui. E eu fiquei, ainda bem, ainda bem que eu fiz falta. Porque tem algumas pessoas que dizem, graças a Deus que ele não veio. Graças a Deus que ela não veio. Você faz falta.